Vamos aprender como eu fiz esse vaso Minions? Como base, utilizei metade de uma garrafa PET de 2 litros, revesti com tecido a nata de cimento. Após as 24 horas, vim molhando minha peça e adicionando essa massa aí. Um por um, uma de argamassa para uma de cimento. Após preencher toda a garrafa, adicionei massa também ao fundo, coloquei em uma superfície plana e vim alisando com a espátula, arredondando a borda de baixo. Fiz uma cobrinha de massa numa espessura não tão fina e não tão grossa, tamanho de 2 dedos, fui adicionando na borda de baixo da nossa garrafa. Alisei muito bem, depois vi fazendo os cortes para ficar bem reto. Depois fiz uma bolinha de massa, amassei ela, depois vim com a espátula cortando em formato de quadrado. Para assim então ser a parte de cima da roupa do nosso Minions. Adicionei o quadradinho ali, recheei com a borda de baixo também. Sempre passando o dedo na água e alisando muito bem. Adicionei uma cobrinha de massa ali que eu achei que estava muito pequeno ainda. Cortei o excesso de cima, das laterais. Adicionei uma cobrinha de massa ali para ser tipo o bolso da roupinha dele. Fazendo um movimento por lado de dentro da roupa. Fiz esse processo de um lado e também do outro. E já está se formando a nossa roupinha. Depois fiz uma bolinha de massa novamente, pressionei ela, alisei muito bem. Fiz um corte para assim então ser o bolso da frente da jardineira dos nossos Minions. Cortei o excesso de massa, alisei muito bem, retirei as pontas e para dar um charme a mais, adicionei uns detalhezinhos tipo como se fosse a costura. Adicionei uma cobrinha de massa na borda de cima do vaso para dar o acabamento que agora eu vou vir com o olhinho dele. Escolhi fazer esse que só tem um olhinho. Uma bolinha de massa, fui grudando muito bem. E com esse bico de regador pressionei ali, nosso olhinho está pronto. Fiz os risquinhos para dar o charme, que no caso é tipo uma lupa que eles têm no olho. Fiz cobrinha de massa e adicionei na lateral para ser tipo o elástico que está segurando esse negócio aí que eu não sei o nome. Cortei os excessos de massa para ficar bem reto e fiz um risco no meio de toda a borda para ser o nosso elástico. Agora vamos vir com a alça da nossa roupinha. Põe uma cobrinha de massa ali com a espátula, amassei para fazer uma fita bem fina de massa. Depois disso, peguei essa fita de massa, adicionei em cima ali, conectando com a roupa. Fiz isso dos dois lados, fiz uma bolinha também dos dois lados. Vim com a espátula fazendo um X no meio para ser tipo um botão. Fiz o mesmo processo do outro lado, coloquei um quadrado, alisei muito bem. Cortei os excessos porque a parte de trás é um pouco mais baixa. Vim colocando as fitas de massa até chegar na parte de trás da roupa. Adicionei os botões dos dois lados. Para os bracinhos, uma cobrinha de massa nem tão fina nem tão grossa. Colei ali. Para as mãozinhas, uma bolinha com os 3 dedos. Fiz o acabamento das bordas. Fiz o furo de drenagem. E assim ficou o resultado do nosso vasinho.